Filipenses capítulo 4, nós vamos ler, irmãos, o versículo de número... Vamos começar a partir do versículo 10, que diz assim, irmãos: Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham este cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como também de passar necessidade. Versículo 13, para encerrarmos: tudo posso naquele que me fortalece. Bem, se você puder fechar os teus olhos para nós orarmos em nome de Jesus. Querido Deus, está entre nós a tua palavra e neste momento nós pedimos ao Senhor que nós possamos entender esse texto e quando nós ouvirmos a mensagem, que ela possa entrar no nosso coração. Nos permita, Senhor, a nos dar livre acesso para o teu Espírito agir entre nós. Assim, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Esta mensagem expositiva, queridos, ela traz como um tema principal: sei passar necessidades. Eu tenho dito, e eu gosto de repetir isso. Hoje pela manhã eu fiz uma postagem onde tinha 2 templos, 2 igrejas. Uma delas, na frente tinha uma placa Revelação e tinha uma multidão nela. A do lado, na placa, dizia Bíblia, só estava o pregador. Aquela foto diz muito sobre nós. Aquela foto que eu postei pela manhã, nesse pensamento que eu acho incrível, além de ser ridículo, né? Vamos dizer assim, para nós que cuidamos da mensagem, que gostamos da palavra cristocêntrica, que gostamos da verdadeira e genuíno evangelho, da verdadeira mensagem e o genuíno evangelho, nós ficamos de fato muito tristes. Eu vou aqui pegar um copo de água e já volto, só um minuto. Ao vivo é assim mesmo, me permita. Então, amados, quando eu vi essa mensagem, eu de verdade, eu vi o quão aquilo é verdadeiro. E eu preciso concordar quando Satanás levantou uma hipótese ou uma tese diante de Deus na questão quando Deus coloca Jó para ser o seu advogado. Deus instituiu Jó para ser o seu advogado na terra. Satanás disse a ele, na primeira tese, olhou para Deus e disse: ele serve você porque você cercou ele de bens. O que tem a ver isso com a palavra revelação? Tudo a ver. Satanás, em outra ideia, ele quis dizer para Jó também que evangelho dá dinheiro, dá lucro, deixa pessoas ricas. E é nesse contexto que eu gostaria de pensar com os irmãos. É nesse contexto que eu gostaria de dividir a mensagem do evangelho. Queridos, amados irmãos que aqui estão, cristão, o crente, ele não vive numa bolha. Ele não está livre de ficar desempregado. O crente não vive num jardim engrinaldado de rosas, de pétalas de rosa, de flores, de mel e de algodão doce, de nuvens de algodão. Não. O crente também fica desempregado. O crente também passa prova.
O crente também tem um diagnóstico de uma enfermidade que para o homem é incurável. O crente também tropeça, quebra o dedo, perde a unha. O crente também tem a resposta não nas suas causas, nas suas provações, na sua dificuldade. Portas para ele se fecham. Ele não vive em um rio caudaloso de maravilhas. Ele também passa por provações. Ser crente, estar dentro de um templo, enchendo igreja, para ouvir aquilo que nós queremos, que alimenta o nosso ego, que alimenta a nossa vontade, os nossos desejos, que alisa o nosso pecado. Irmãos, a Bíblia nos convida a ser um povo diferente, um povo zeloso, especial, de boas obras, um povo preparado nas guerras, nas batalhas, nas tormentas. Atravessamos dificuldades, porque em Cristo a igreja já venceu, somos mais que vencedores. A nossa vida, ela não deve estar amarrada em circunstâncias, mas ela deve estar ancorada na palavra do Senhor, que é pura, que é mansa, que é perfeita, que abre os caminhos, que nos prepara para atravessarmos as dificuldades da nossa vida, queridos. Neste momento, nesta mensagem, Paulo está escrevendo à igreja. Ele está dizendo para a igreja que ela venha ter calma, porque os dias são difíceis, os momentos são de tormentas. Paulo está falando à igreja de Filipenses, em ato de um pedido, de um esboço: olha, vocês continuam, permaneçam na fé de vocês e abram o seu coração. Ele está dizendo para a igreja aos Filipenses, dizendo: olha, eu estou aqui na situação que eu estou, passando por uma série de dificuldades. A propósito, eu estou preso aqui no Pretório, e eu tenho certeza no Pretório que aí onde vocês estão, esta carta que eu estou enviando a vocês chegará. Fiquem em paz. As ofertas que vocês estão fazendo está chegando nas outras igrejas, lá em Corinto, enfim, está chegando. As cartas que eu estou mandando em Éfeso, as ofertas está chegando ao povo de Jerusalém, nas diásporas. Fica em paz, fique tranquilo. Quanto a mim, tudo coopera para o bem, porque estou aqui, porque Deus me permitiu estar aqui. Imagine só, irmãos, um homem preso, escrevendo as cartas e dizendo que vocês possam descansar no Senhor. Mais um pouco para frente, em Filipenses, no Filipenses capítulo 6, no versículo 6, Filipenses capítulo 4, versículo 7, Paulo vai dizer: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Paulo tinha aqui uma palavra de esperança, de encorajamento, uma palavra de firmeza. Como pode, irmãos, alguém pregar coragem, esperança, de alívio, de paz, quando há algemas em suas mãos? Pode sim. Aquele que alcançou a salvação, aquele que deixou ser dominado por Deus, aquele que se entregou aos pés da cruz, aquele que está vivendo biblicamente, ele encontra descanso no Senhor, ele encontra descanso na palavra de Deus, ele encontra descanso na esperança que é Jesus Cristo, a volta. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esta mensagem Paulo está dizendo ao povo filipense: louvado seja o nome santo do Senhor. Olha, eu sei passar necessidades, fique tranquilo, não que isso esteja acontecendo agora, mas sempre aconteceu. Ou seja, em outras palavras, Paulo está mostrando ao povo que está lá fora, que está atravessando momentos também de dificuldade. Há uma grande perseguição sobre a igreja de Cristo. O cristianismo está passando por um grande levante. Esta época aqui, o imperador se chamava Nero, era um homem poderoso, era um homem que tinha, irmãos, o controle de todas as coisas, e ele estava preparando Paulo para que esse povo não só passasse por Nero. Nós estamos falando que logo virá, por exemplo, depois de Nero, Vespasiano.
Um homem que agora se intitulou o próprio Deus, ser o próprio Deus. Paulo está preparando a igreja para atravessar um momento de dificuldade e dizendo: saibam passar necessidades, porque o que vocês têm já é suficiente. A graça de Deus está alcançando vocês, assim como me alcançou aqui. Eu sei padecer necessidades. Irmãos, nós já temos o suficiente, a graça do Senhor, o perdão do Senhor, a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Se você busca o reino de Deus e a sua justiça, tenha certeza que as demais coisas serão acrescentadas. Esta fala é do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. A vida cristã, queridos, para muitos, pensa que é um mar de rosa. É como um supermercado. Se acaba o arroz, você corre para a igreja buscar uma palavra. Se acaba o serviço, fecha a porta, corre para a igreja para buscar uma palavra. Se machucou o dedinho no canto da parede, corre para a igreja achando que é perseguição de Satanás. Se quebrou a maçaneta do carro, corre para a igreja achando que tem espíritos na sua casa, como que fala, do usurpador, o espírito o que suga as coisas, que migra. Que história é essa, irmão? Quanto misticismo! Se quebrou, queimou o motor da geladeira, o sugador, o migrador, o cortador, o devorador. Que história é essa? Essa palavra migrador, sugador, cortador foi dita lá em Malaquias e significava o gafanhoto. Lá não estava falando de Satanás, ainda estava dizendo de uma praguinha, de um bichinho que comia lavoura. Olha que situação que a igreja se encontra, irmãos. Parece que uma lavagem cerebral deixou o povo mimizento, deixou o povo despreparado para enfrentar as guerras, as dificuldades, irmãos. Nós somos crentes em Cristo Jesus, não há misticismo. O Senhor Jesus venceu a maldade na cruz e venceu pela igreja. Se somos vencedores, vencemos por causa de Jesus. Se estamos aqui esta noite para adorar o Senhor, irmãos, que maravilha! Ele perdeu lá na cruz. Satanás foi pisado na cabeça da serpente por Jesus na cruz, irmão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Satanás não tem domínio sobre a igreja de Cristo. A igreja é de Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. A igreja verdadeira, aquela que vive biblicamente. A vida cristã não é um mar de rosas, é uma jornada com altos e baixos. E tudo que nós entendemos é preparação de Deus sobre a nossa vida. O crente, o cristão passa momentos, irmãos, de fartura, mas também passa momentos de escassez. Passa momentos em que você tem para doar, mas também passa momentos de magrela. Passa momentos, irmãos, com a cara carrancuda do desemprego. Passa momentos que o carro também quebra. Passa momentos em que você não tem dinheiro para comprar sequer uma meia calça para a esposa, por exemplo. Passa momentos em que você pode ajudar os seus irmãos, sair doando na construção, fazendo tantas coisas, mas há momentos que Deus permite sobre a nossa vida situações de dificuldade. Então esta mensagem, sei passar necessidade, tem que estar no nosso coração. Faz parte da agenda de Deus. É a agenda de Deus para a nossa vida. Eu e você, como cristão que somos, não podemos sair daí correndo, desesperados, irmãos, tomando partido sem a permissão do Senhor. E às vezes tem aqueles que ainda falam mal, né? Tem aqueles que ainda vai e critica, fala mal da palavra de Deus. Irmãos, vamos ter um pouquinho mais de coerência, né? Tem gente que vai lá, senta no banco da igreja. Esses dias eu estava em um certo lugar e um camarada disse assim para mim: irmão André, pois não, sabe o que eu não entendo? Eu falei: eu também não. Eu também não. Falei: não, deixa eu falar. Ele está sempre junto comigo. Eu não entendo por que eu passei quase 50 anos da minha vida crendo naqueles negócios lá. Eu passei 50 anos, Deus não poderia ter tirado de lá. Falei: quantas vezes Deus falou com você poderosamente, te dando oportunidade, e você não quis? Foi você que perdeu tempo.
Deus te chamou você inúmeras vezes. Quando isso? Foi todo dia. Quando você ouvia a promessa e não cumpria. Quando você ouvia a promessa e não cumpria. Quando você ia lá, ouvia a promessa, alguém falava, você ficava lá agarrado, não cumpria. Deus estava te convidando, sai fora. Deus estava te alertando, você não viu. Simples assim. Eu falei, alguma coisa mudou na sua vida nesse tempo? Não, só fiquei velho. Eu falei, tá vendo? Então é a hora de você aproveitar e aprender a passar necessidade. A gente não está numa bolha. Nós não vivemos num jardim grinaldado com rios caudalosos, cheio de pétala. Não. Claro, tem momentos de bondade, de coisas maravilhosas, inefáveis sobre a nossa vida. Mas também temos que estar preparados para passar as dificuldades. Bem, irmãos, a grande maioria de nós, parece que quando nós olhamos assim, você vê um crente novo convertido, dá até medo, né? Ele já começa a sonhar com tantas coisas, por quê? Porque aquele que anunciou de uma maneira errada, anunciou de uma maneira que deixou ele tão confortável. Claro, Jesus te ama, mas é necessário você arrepender dos seus pecados e saber que um dia você vai passar uma magrela, um dia você vai ficar desempregado, um dia você vai ter que correr aos pés do Senhor, não ter dinheiro para comprar um remédio. Tenha certeza, Paulo está fazendo isso aqui. Aprenda a passar necessidades. Aprenda a viver contente com todas as coisas. Paulo está dizendo, versículo 8 da parte B, aliás, versículo 11 da parte B, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Contente. Contente não é ninguém que celebra, irmãos, por favor. Contente não é ninguém que sai por aí soltando fogos, isso é alegria, emoção. Contente não é ninguém que sai daí pulando e contando e vibrando para todo mundo e fazendo barulho, não. Contente também não é de sorriso a orelha. Contente é aquele que fala, louvado seja Deus. A alegria do Senhor está no meu coração. A paz e a graça, irmão. Amém. Está tudo bem com o irmão? Louvado seja Deus. Com a minha alma, está tudo bem, louvado seja Deus. As coisas que eu tenho de dificuldade logo vai passar. Isso é ser contente. É estar interagindo com os demais. Ser contente, irmão, não é virar a cara, virar as costas para o esposo, virar as costas para o marido. Estar contente não é chegar na igreja e ver o irmão ali que possui alguma coisinha melhor e fechar a cara, virar as costas para ele. Por que Deus só ouviu aquele irmão e não ouve a minha oração? Será que ele tem mais? Deixa eu dizer algo para você. Graça não é mérito e nem desmérito. Graça de Deus é favor e merecido. Entendamos isso, irmãos. Tem gente que olha para o outro irmão porque ele prega, que ele ora, que ele faz isso e aquilo, porque aconteceu uma bênção na vida dele, o outro está ali, talvez ora, faz as coisas direitinho e não muda a sua história, ele começa a pesar o outro na balança. E dizer assim, Senhor, por que o Senhor faz na vida dele? Porque ele prega, porque isso, eu não sou nada, Deus nem olha para mim. Está errado, irmãos. Favor e merecido do Senhor não é mérito, ninguém de nós merecemos nada. Deus não vai amar você mais ou menos porque você faz ou deixou de fazer. A graça é para todos, louvado seja o nome santo do Senhor. E a própria palavra de Deus nos iguala, não há nenhum maior e nem maior. A Bíblia fala ainda ao contrário, aquele que for maior deve servir o outro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando olhamos para Jesus, ele desceu do céu, se fez servo, habitou entre nós, desfez da sua glória, para estar entre nós como homens semelhantes a nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. A cena dos lava-pés, por exemplo, é exatamente isso. Sabe, irmãos, esta palavra está dizendo para nós que, irmãos, todos nós precisamos entender que Deus está no controle de todas as coisas. Quando Paulo diz aqui no versículo 8, aliás, no 11, sei padecer, bem no comecinho, sei padecer. A palavra sei, Paulo não está falando de algo superficial ou teológico, teórico. Ele está dizendo, aprendi isso na prática. Como a gente vai falar que a gente sabe se nós não praticamos? Se não passamos por aquele momento? Como nós vamos falar, eu sei fazer isso,
se não somos experimentados? Se você está passando aí uma dificuldade, irmão, se você está esperando um momento difícil da sua vida, eu estive aqui na vida de alguns irmãos aqui, eu vou contar rapidinho. A irmã Sabrina está aqui comigo, e o esposo dela, irmão Vandré. Vocês ficaram quanto tempo no seu carro, irmã Sabrina? Quanto tempo no seu carro? 4 meses. Eles tiveram que alugar um carro para trabalhar, e o marido dela ficou esperando mais de 4 meses, conseguir o dinheirinho para poder arrumar o carro. Ou seja, eu tenho certeza que isso serviu de experiência para ele. Por quê? Porque agora, quando ele for adquirir um outro, ele vai levar para o mecânico. Não é isso, irmã Sabina? Agora ele não vai acreditar mais nas palavras. Agora ele vai saber negociar. Agora ele vai saber, antes de tomar alguma decisão, vai buscar no Senhor. Ou seja, quando alguém chegar nele e falar assim: olha, fulano, irmão, eu vou citar o nome dele, irmão André, o que o irmão indica tal? Não, eu sei o quanto é isso. Ou seja, prática. Paulo está dizendo na mesma palavra: eu sei padecer necessidade. Ou seja, ele já tinha passado antes. Se você está vivendo uma necessidade, se você está justamente nesse processo, nesta sua fase, amanhã você terá um grande testemunho para contar aos seus filhos, ao seu patrão, o seu amigo, o irmão da igreja, o seu vizinho, a sua esposa, os seus amigos, enfim. Deus está te preparando através do processo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus tem me preparado, irmãos, por tantos momentos da minha vida que hoje eu vejo, eu não deveria ter tomado aquela decisão, aquele partido, aquela fala, aquela decisão eu deveria ter anulado, mas hoje eu aprendi, porque a palavra sei está dizendo: eu tenho prática, a partir de agora vai ser desta maneira que eu vou agir, a partir de agora estou nas mãos do Senhor. Se sei padecer necessidade, é porque eu tenho certeza que a graça de Deus está me alcançando. Irmão, irmã, eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando, mas tenha certeza, até nesta hora difícil, a graça de Deus está alcançando a sua vida, a palavra de Deus está adornando você, cuidando de você. Deus está te recebendo neste momento na glória dele e tratando com a sua alma, tratando com a sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esse saber, irmãos, não vem de livros. Ninguém estuda para aprender a passar necessidade. Já viu alguém estudar numa escola para aprender a ser pobre? Já viu alguém estudar numa escola, melhor dizendo, eu vou tirar essa palavra pobre, por necessitado? Você já viu alguém numa escola estudar para passar uma magrela? Já viu alguém ir na escola estudar para passar uma carranca do desemprego? Não. E aonde nós aprendemos? Quem nos ensina? Operação do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Louvado seja Deus. É o Espírito Santo que nos ensina. É no Espírito Santo, é a partir do Espírito Santo que aprendemos, queridos. Para passar essa dificuldade, crente vivendo uma magrela, crente passando por dificuldade, crente vivendo a carranca de um problema, cara carrancuda do desemprego. Se você for falar com ele e ele tiver a palavra no coração, ele estiver dentro da palavra de Deus, você vai ver que as respostas dele são bíblicas. Há uma paz que excede o entendimento, a conversão do seu coração. Ele está cheio do Espírito Santo. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Espírito Santo está ensinando a lidar com as adversidades, e não só com a adversidade, assim como o Espírito Santo nos ensina a viver nos momentos bons da nossa vida, o Espírito Santo também nos ensina a viver passando as diversidades da nossa vida, nos moldando o nosso caráter e nos aproximando mais de Deus. Ele conhece. Então, quando você chora, quando você vai na presença do Senhor, com a sua dor, com a sua lágrima, com a sua angústia, o Espírito Santo de Deus, ele ora por você com gemidos inexprimíveis. Talvez você veio aqui esta noite desta maneira, e o Espírito Santo de Deus tem orado por você, irmão. O Espírito Santo de Deus tem orado por você, irmã. Creia. É no momento da sua dor. Ana chegou diante do sacerdote.
A Bíblia diz que todo ano ela ia em Siló. Talvez você não saiba, mas Eucana, ele tinha uma descendência, uma raiz de homens que viviam dentro do tabernáculo. Ele era da tribo dos levitas. Ele tinha uma função lá no templo. Ele tinha alguns exemplos, irmãos. Entretanto, quando Ana chega para falar com Eucana, ela disse a ele: ô marido. Aliás, Eucana disse a ela: ô Ana, toda vez que eu vejo e olho você, você está chorando. Toda vez que eu me aproximo de você, você está aí triste para os cantos, mulher. Eu vou no quarto, você está chorando. Eu vou na cozinha, você está chorando. Eu vou lá na varanda, você está chorando. Eu vou na sala, você está chorando. Olha para mim. Eu sou um partidão. Ele está dizendo, lá na igreja, lá tem umas irmãzinhas lá que se você demole, Ana, você vai me perder. Aí você sabe que nós estamos vivendo uma época aí que não tem necessidade de ter só uma esposa. Ele estava dizendo isso, bem dizer. Olha para mim, eu não sou melhor do que 10 filhos. Ou seja, quando todas as suas saídas se fecham, o Espírito Santo de Deus ora por nós. E Eucana tinha condições, porque na sua história, dos seus irmãos, do teu passado, da tua tribo, a gente vê mulheres de Deus, Raquel gerando, né? Ele podia chegar, Sara, olha, tem uma mulher por nome de Sara aí que orou e Deus deu a ela uma criança aí. Olha, tem gente da nossa família aí, ó. Se eu fosse seu, eu confiava mais em Deus. Vem cá, Ana, vamos orar. Ele não fez assim. Ele olhou para ele, se viu no espelho e falou: se você continuar chorando assim, ó, estralei o dedo, acabou, Ana. Você vai virar passado. Eu sou melhor do que 10 filhos. A Bíblia diz que ela foi a Siló. Mesmo Eucana amando mais que Penina e dava porção dobrada para ela, talvez por encargo de consciência, né? Porque o homem, nós somos assim, nós temos um tal encargo de consciência. Ele dava lá as porção para ela dobrada e ela chorava aos pés do Senhor. A Bíblia diz que aquele sussurro ali não saía voz, aquele sussurro era o Espírito de Deus orando por ela. Louvado seja Deus! Ana estava dizendo talvez: eu sei padecer necessidade, eu sei aguentar essas afrontas, eu sei viver a perseguição, eu estou aguentando a propósito, eu estou aqui adorando o Senhor pelo fato do quem o Senhor é, mas me usa, louvado seja Deus, eu quero gerar um filho, e aqui no altar do Senhor eu faço um voto: se me deres um filho, um varão, eu vou devolver para o Senhor. O Espírito Santo de Deus, quando age no nosso coração, não age segundo o nosso interesse. Ele prescruta o seu pensamento e sonda os pensamentos de Deus. Pega a minha oração e a sua e leva diante do altar do Senhor. E aonde o seu sonho, aonde o meu sonho está alinhado com a palavra de Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Ana orava pedindo um filho, Ana orava querendo ser mãe. Deus queria para Ana não só um filho, Deus queria para ela o maior profeta, um avivador de igreja, um homem que seria juiz de Israel. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ou seja, quando nós aprendemos a padecer necessidade e vivemos o propósito de Deus sobre a nossa vida, o Espírito Santo de Deus nos ensinou a sermos gratos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mesmo com a porta fechada, Ele continua sendo Deus. Mesmo com a porta aberta, Ele continua sendo Deus. Ele ocupa o alto trono da glória. A Bíblia diz, louvado seja o nome santo do Senhor, que há anjos que sobrevoam a glória de Deus, o resplendor, o manto de luz. Louvado seja o nome santo do Senhor. Com 2 asas eles cobrem os olhos e a face, com as outras 2
eles cobrem o pé, e como as nossas duas, eles avoam diante do Senhor e dão glória ao Todo-Poderoso. Quando a gente aprende a padecer necessidade, também adoramos da dificuldade, adoramos pelo fato de quem Ele é, o Deus poderoso assentado no mais alto trono, permitindo eu e você passarmos pelo vale, mas os teus olhos estão postos em nós, os teus olhos estão postos em você, os teus olhos estão postos sobre a igreja de Cristo, e esta noite eu tenho certeza que os olhos de Deus estão postos aqui, para buscar, louvado seja o nome santo do Senhor, aquele que o adora em espírito e em verdade, louvado seja o nome santo do Senhor. Adorar em espírito e em verdade é adorar com a alma, com um coração disposto, entendendo que tudo o que acontece sobre a nossa vida é permissão do Senhor. Tudo o que acontece sobre a nossa vida é permissão, sem passar necessidade. Se você e eu estamos aqui para reclamarmos daquilo que Deus tem permitido, aprendemos hoje também sem passar necessidade. Esta é a mensagem. Deus seja louvado. Amém.